Coronavírus, uma pandemia mundial. Existe cura ou não existe cura? Sim, existe a cura. Você é a cura. Venha comigo no canal Além da Imaginação. Eu sou o Pastor Getúlio. Quero que você tenha liberdade de inscrever no canal, ative as notificações. Em cima temos o Instagram e o Facebook. O que precisamos entender em relação ao coronavírus, o que está acontecendo agora no mundo? É muito simples de entender. Primeiramente, através da Bíblia. Mateus 24, versículo 7, diz assim, eu quero ler para você aqui na palavra, porquanto se levantará nação contra nação, não é novidade, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em diversos lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Está aqui. Quero que você vá até o final para compreender a gravidade do que está acontecendo. Então não precisa ficar assustado, porque a Bíblia já está falando de pestes que vai acontecer no mundo. Compreendendo melhor, quantas pestes do tempo de Cristo até hoje já aconteceu? Milhares. A peste negra dizimou 1/3 da Europa. Teve cidade na China que chegou 80 a 90% de mortes. A gripe espanhola, a peste bubônica no Rio de Janeiro, morreu muitas pessoas. A peste negra foi 400 vezes pior do que o coronavírus. E por que você fica assombrado? Nós vamos tentar fazer você entender que Deus está no controle de tudo. Meu amado, nunca na história da humanidade, a humanidade esteve tão preparada para um surto. E quando vemos o coronavírus, a gente entra num grau de uma neurose coletiva. É necessário você ter o equilíbrio em Deus para entender que, primeiramente, é profético. Em segundo lugar, você tem que fazer a sua parte. Quando eu falo que a humanidade está preparada, em pouco tempo ela vai desenvolver a vacina. Em pouco tempo ela vai ter as condições criteriosas para o tratamento. Isso você vai ver e vai lembrar deste vídeo, do que está acontecendo hoje e o que eu estou falando hoje. Logo, logo essa epidemia passa. O que você, como cristão, tem que fazer? Se posicionar, soldado. A Bíblia fala que o justo viverá pela fé. Acabou. Se vir peste branca, peste amarela, peste lilás, vai vir. E você tem que se posicionar. Não adianta ficar assustado. Nós temos que lutar para que haja uma contenção deste vírus, e o papel da igreja é dobrar o joelho, interceder e ganhar almas para Cristo. Porque novas epidemias acontecerão no mundo. Há 20 e poucos anos atrás, o ebola no Zaire é 100 vezes pior do que esse vírus. O mundo uniu para combater o ebola e deu certo. O ebola hoje já tem cura. Até a AIDS já tem 2 testes de cura. Então não fica nesse estado de histeria coletiva que Jesus não se agrada. Principalmente, eu vejo o crente aí assustado, assombrado. Para com isso. Pelo amor de Deus. Eu vou dar um sermão aqui exortativo. Igreja, se posicione no lugar que Deus quer que você esteja. A Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E eu não vou te ensinar outras coisas. Obedecer à regra do governo. O governo estabelece regras que têm que ser obedecidas. Eu não vou falar para você comprar gel, álcool. Você já sabe de tudo isso. Faça por ti que eu te ajudarei.
faça a tua parte. O restante, a ciência fará e Deus colocará a mão. Porque isso é o princípio das dores. Então, se é o princípio das dores, ainda tem solução. Quando vier o anticristo, aí não, meu amado. Ou você já vai estar arrebatado, ou vai estar na grande tribulação. Agora, uma baita de uma sacanagem que o povo está fazendo. Estocando comida. Veja bem, a partir quando você é classe média alta, vai lá comprar comida, você compra 500 papel higiênico, sal, compra lá comida, compra álcool. Você vai o quê? Criar uma situação para que os mercados fiquem mais ricos, as fábricas produzam mais e não há uma necessidade. Eu não vou em supermercado comprar nada. E quando eu vou comprar o essencial. Porque não é uma guerra mundial. Não está tendo uma seca no país ou uma avalanche em relação a uma chuva que está destruindo todas as plantações. Não está faltando comida no Brasil, nos Estados Unidos, no Paraguai, na Bolívia. Em lugar nenhum está faltando comida. Quando você começar a fazer superávit e ir lá comprar 10 sacos de açúcar, 10 sacos de sal, 500 papel higiênico, vai ter um problema de superfaturamento. Já aqui em Curitiba tem álcool que era um valor X, já subiu 100%. Então nós não estamos no estado de calamidade. O Brasil está produzindo soja, comida, está produzindo feijão, arroz, normalmente. Por que estocar comida? E outra, se você estocar comida e faltar comida no mundo, sabe o que vai acontecer? As gangues irão invadir a sua casa e vai tomar de você. Porque se faltar comida para a população, as pessoas que habitam em comunidades pobres, eles vão deixar os filhos morrerem? É claro que não. E nem eu também vou deixar. Então a classe média alta ou classe média baixa, ricos, estão estocando comida. Para que você vai fazer isso? Você está colaborando para uma desgraça universal. E essa desgraça universal vai dar na tua cabeça. Porque a classe pobre vai ficar mais pobre, a classe rica fica mais rica. E acontecerá o quê? Que as comunidades carentes vão ver o filho passando necessidade, o que eles vão ter que fazer? Roubar, porque ninguém vai querer ver o filho passando fome. Para com isso. Comida tem todo dia no Brasil, maçã, pera, uva, tem tudo que você quer, não está faltando nada. Agora não cria essa loucura endêmica na tua cabeça, que é uma neurose coletiva. Aí você vai o quê? Ficar louco, estocando comida. Preocupe com a tua saúde, com a tua vida e de obedecer às regras do governo e temer ao Senhor. Porque o nosso socorro, ele vem do alto. Outra coisa que eu quero chamar a atenção agora da igreja. A igreja de Cristo. Pare de criar endeusamento do vírus. O que está acontecendo na igreja é endeusamento do vírus. E endeusamento é idolatria. Idolatria é pecado. Esse vírus não vai destruir a igreja, não vai destruir o Brasil, não vai destruir o Paraguai, não vai destruir a China, não vai destruir nada. É o princípio das dores. Quando você foca no vírus, você deixa de focar em Deus. E quando você tira os olhos de Deus, você está focando num problema que tem solução. E fica alarmando. Eu vejo pastores fazendo graças aí, eu vejo crentes fazendo umas gracinhas por aí, com medo. Medo de quê? O mundo vai se juntar, vai se unir para acabar com esse vírus. Entenda isso. Então, igreja de Deus, pare de endeusar esse vírus. Ele não é um Deus, ele é um vírus. E vírus, ele vai ficar no lugar que ele deve ficar. Haverá vacina e haverá cura. Então, tome muito cuidado que qualquer idolatria é pecado. Romanos 8, 22 ao 24. O que a Bíblia fala claramente? É muito simples, cidadão latino-americano. Eu vou ler para você aqui. Diz assim: porque sabemos que toda a criatura ou toda a natureza geme, está juntamente com dores de parto. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso
corpo. No 22 do capítulo 8 de Romanos, fala que a natureza, ela geme com dores de parto. Ou seja, ela está pedindo justiça. E ela vai cobrar. Quanto mais atacar a natureza, mais ela vai se revoltar. Porque o que vamos plantar, iremos colher. E esse fenômeno Covid-19, ele vai se vingar da humanidade. Como outros vírus virão e outros já aconteceram de atacar. A natureza está quieta, não mexe com ela, deixa ela em paz. E ninguém sabe a verdade desse vírus não, meu amado. Ninguém sabe se armas de destruição em massa, se isso aconteceu de uma mutação na natureza naturalmente, se foi feito em laboratório. Eu não acredito em nada do que esse povo fala. Não é teoria da conspiração, é teoria da dedução. E com tudo isso, não se espante e não é uma heresia. O Covid-19 nada mais é do que ele é inocente em toda essa parada. Mas pastor, o que você está falando isso? Exatamente, ele é uma vítima. Primeiro lugar, se ele foi criado em laboratório, ele foi criado. Ele estava em um lugar que não era para mexer. Se ele veio de algum animal, seja o pangolim, ou seja, o morcego, houve uma mutação genética. Para ter essa mutação genética, alguns vírus foram criados antes. Eu não entendo de biologia, mas já fui enfermeiro. Se ele veio da natureza, ou foi feito em laboratório, ou sei lá o que, houve uma agressão, uma transgressão a um princípio da natureza. Então, o vírus, se ele foi criado, foi erro do ser humano. Se ele sofreu mutação, também é erro do ser humano em relação a alterar o ecossistema da Terra. O vírus é uma vítima. O que ele vai fazer? É tentar sobreviver e se adequar ao meio. Então, esse vírus, ele não tem nada a ver com peixe. Tem a ver com o ataque do homem à natureza e com essas experiências horrendas que o homem está realizando. O que o cristão tem que entender em tudo isso? Não embarque nessa onda do coronavírus. Porque o coronavírus, ele está de carona. Ele só está de passagem. E se você entrar na dele, ele vai te levar, filho. E quem tiver na frente, ele vai atropelar, porque ele precisa sobreviver por lei da seleção natural. Então é coronavírus. Ele vai passar porque vai ter a cura, no nome de Jesus Cristo. E quando fala o nome dele científico, Covid-19, o que é isso? O covarde 19. Mas ele é o covarde? Não, ele está em estado de defesa. Covarde é o homem que está agredindo o ecossistema. Agrediu o ecossistema, a natureza geme por justiça. E ela vai contra-atacar. Então, covarde é o ser humano, não é o Covid-19. Então, o ser humano está sendo muito covarde nessas informações, causando alarde mundial e essas pantomimas todas. Tudo é culpa do homem através de algo chamado pecado. O posicionamento da igreja. A igreja tem que se posicionar baseado no Salmo 91. Praga nenhuma chegará na sua tenda. Se você crer, se você tomar posse pela fé, ele não vai chegar na sua casa. Salmo 91, leia ele todo e tome posse. E ele vai te livrar da peste perniciosa e do laço do passarinheiro. A Bíblia fala, se te mostrares frouxo no dia da angústia, pequena é a tua fé. Deus está permitindo para provar a igreja, para ver como a igreja está em relação à fé. Deus permitiu acontecer. Não é que ele está aprovando, ele permitiu para como a igreja vai se portar perante tal calamidade. E o último conselho que eu vou te dar aqui, veja bem, pega a tua família, unge a tua casa, unge a casa como um todo, unge os teus filhos, ore todos os dias, entregue ao Senhor todo este problema e acabou. Você fez isso, tudo dará certo.
Que a graça e a paz do Senhor seja contigo.